Não está entre as atribuições das Forças Armadas atuar como poder moderador, assim como não há, na Constituição brasileira, trecho que permita a interpretação de que as Forças Armadas podem agir, se intrometer no funcionamento do Poder Executivo ou do Poder Legislativo ou do Poder Judiciário. Essa é a decisão já vitoriosa, claro, que enquanto não houver o bater do martelo, a divulgação, votos podem ser alterados, mas não há nenhuma expectativa disso que isso ocorra. Então já foi formada a maioria entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, que julgou parcialmente procedente uma ação do PDT, que pede para a Corte esclarecer os limites da atuação das Forças Armadas. E então o caso começou a ser julgado no plenário virtual do Supremo na última sexta-feira. Claro, alguém ainda pode chegar, algum ministro, e falar, não, vamos levar para o plenário. Aí apaga tudo, começa, porque aí são votos explicados. O relator, o Fux, já, obviamente, expôs as razões do seu voto. Não houve divergência aberta, então os outros apenas se manifestaram. Embora tenham feito questão de esclarecimento do voto, inclusive com acréscimos à posição original do relator. Foi o caso do Flávio Dino, que pediu, além de expor a sua opinião a respeito, e o seu voto é claro, ele pediu que a decisão do Supremo seja enviada em forma de explicação para as Forças Armadas. Na ação, o PDT contesta interpretações que circularam de que as Forças Armadas podem atuar como poder moderador sempre que houver uma crise entre Executivo, Legislativo e Judiciário. A origem dessa interpretação que circulou, a origem está no entendimento desprovido de senso do artigo 142 da Constituição Brasileira, que fala sobre o papel das Forças Armadas e estabelece ali as funções das Forças Armadas. Então, vale ressaltar que 4 pontos foram estabelecidos pelo Fux no seu relatório. Primeiro, ele repetiu os argumentos que ele usou na decisão liminar há 4 anos, 2020, que concedeu parcialmente os pedidos do PDT e deu interpretação conforme a Constituição aos dispositivos trazidos pelo partido. Então ele estabeleceu 4 pontos. Primeiro, a missão institucional das Forças Armadas não envolve o exercício de um poder moderador entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Segundo, não é possível qualquer interpretação que permita o uso das Forças Armadas para indevidas intromissões no funcionamento dos outros poderes. Quando ele diz indevidas intromissões, ele já as qualifica e as repudia e refuta e as trata como inconstitucionais, tais intromissões. Terceiro,
a prerrogativa do presidente da República de autorizar o emprego das Forças Armadas não pode ser exercida contra os próprios poderes entre si. Ou seja, como comandante em chefe das Forças Armadas, que é, mas não pode dizer, vão lá, fechem o Congresso, prendam o presidente do Senado e o presidente da Câmara, depois sigam para o Supremo, prendam os ministros A, B e C. A Constituição não dá ao presidente da República esse poder. Por isso ele diz, a prerrogativa de autorizar o emprego das Forças Armadas não pode ser exercida contra os próprios poderes entre si. E, obviamente, que também o presidente do Supremo ou o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, nenhum deles pode fazer isso. Nenhum deles pode dizer para as Forças Armadas, sigam até o Palácio do Planalto e prendam o presidente da República. Quarto ponto, o uso das Forças Armadas para a GLO, que é a garantia da lei e da ordem, não se limita às hipóteses de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Não se limita. Aqui ele contraria o pedido do PDT. E corretamente contraria. Porque o PDT sugeria uma limitação rigorosíssima do que as Forças Armadas podem fazer e, basicamente, enfraqueceria a possibilidade de GLO. Lembrando que já há decisão do Supremo de que a garantia da lei e da ordem exige aprovação do governador. O governo de um estado deve concordar com o uso de força nacional. E aqui, não necessariamente forças armadas, mas a Guarda Nacional, que no Brasil é uma coisa meio improvisada, né? É a reunião de policiais militares de diversos estados. Seria interessante ter, de fato, uma Guarda Nacional que não teria função de forças armadas, em termos de defesa nacional, mas teria a função de intervenções onde o braço armado do Estado, as polícias militares estaduais e as polícias civis dos estados não tenham condição de garantir a lei e a ordem. Então haveria o uso de uma força nacional. Essa é a ideia. O PDT queria limitar isso. E aí o Fux disse não. Mas é voltado ao excepcional enfrentamento de grave e concreta violação à segurança pública interna e deve ser aplicado em caráter subsidiário, depois do esgotamento dos mecanismos ordinários e preferenciais de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio por meio da atuação colaborativa entre as instituições estatais e sujeita tal atuação ao controle permanente dos demais poderes. Ou seja, quando as polícias estaduais já não tiverem condição de garantirem a lei e a ordem. O ministro explicou que a garantia dos poderes constitucionais, prevista tal garantia no artigo 142 da Constituição, não comporta qualquer interpretação que admita o emprego das Forças Armadas para a defesa de um poder contra o outro. Porque, de fato,
A interpretação que foi dada por alguns ao artigo 142 era de que o presidente da República, se numa crise inicialmente incontornável com os outros poderes, poderia acionar as Forças Armadas para imposição. Porque qual seria o motivo de se acionar as Forças Armadas numa crise entre os poderes? Um deles com os outros dois. Ou todos contra todos. Para que se acionaria o braço armado? Senão para impor uma posição. Isso é claro. Tanques, fuzis e metralhadoras garantiriam a imposição de uma posição em eventual confronto. E essa interpretação correu o país, foi adotada como base para que situações provocassem uma GLO, uma garantia da lei e da ordem, a decretação de garantia da lei e da ordem, e aí o braço armado seria utilizado para a imposição de um dos poderes, no caso o executivo. Essa interpretação é agora, e que já era refutada, né, pela maioria dos juristas, mas é agora sepultada pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, por isso o Fux, no seu relatório voto, estabelece que o artigo 142 não comporta qualquer interpretação que admita o emprego das Forças Armadas para a defesa de um poder contra o outro. Ele usa a expressão defesa, mas na prática seria para a imposição de um poder sobre o outro. Fux diz que a atuação dos militares se refere à proteção de todos os poderes contra ameaças alheias, não em razão de um confronto interno entre os poderes. Cada um dos poderes tem sua atribuição estabelecida pela Constituição. E havendo dúvidas, como há frequentemente, isso deve ser resolvido no âmbito desses poderes pelos caminhos constitucionais. O Supremo interpretando a Constituição, o Congresso aprovando uma proposta de emenda à Constituição, colocando um novo texto, enxertando um novo texto à Carta Constitucional. Essas são as armas constitucionais e institucionais. Não o uso das Forças Armadas para isso. Ameaças alheias, ou seja, grupos que ataquem as instituições, física ou virtualmente, você tem diversos campos de defesa. Própria Polícia Militar, Polícia Federal e, claro, no extremo, dependendo do tamanho da ameaça, as Forças Armadas. Além, óbvio, de seu papel original, primordial, de defesa do país e de sua soberania. Então, Fux diz que é uma forma de defesa das instituições democráticas contra ameaças de golpe, sublevação armada ou movimentos desse tipo. Então, a gente armada, talvez até não afastando a hipótese de que gente das Forças Armadas, um grupo, um conjunto, ou um grupo guerrilheiro, seja o que for,
nesse caso, a defesa física dos poderes pelas Forças Armadas. O relator rejeitou a interpretação de que a atribuição de garantia dos poderes constitucionais permite a intervenção das Forças Armadas nos demais poderes ou na relação entre os poderes. Isso violaria a separação. Enfim, a tese do poder moderador pressupõe que elas têm neutralidade, na visão do Fux, autonomia administrativa e distanciamento dos três poderes. E a própria Constituição define o presidente como comandante supremo das Forças Armadas. Comandante supremo das Forças Armadas. Essa é uma atribuição constitucional e uma definição constitucional. Então, considerá-las um poder moderador seria o mesmo que reconhecer o executivo como um poder acima dos demais, porque o presidente da República é, por definição constitucional, comandante supremo das Forças Armadas. Se as Forças Armadas têm um papel de poder moderador, significa que o presidente da República é quem tem esse poder. E ninguém tem. Só houve poder moderador no Brasil. E mesmo assim, com limitações claras, só houve isso no Império. Inclusive, para resolver atritos entre os poderes, entre o chefe de governo, o primeiro-ministro e o Congresso, entre o parlamento e o poder judiciário, e até para remover juízes, dependendo do caso. Esse era um poder estabelecido há 200 anos. E todo esse tempo passado, o Brasil volta a discutir o assunto. O Gilmar Mendes, no seu voto, ele chegou a se indignar. Poxa, por que é necessário a gente tratar disso? Nem deveríamos estar tratando disso. E o Flávio Dino queria enviar a decisão do Supremo. Quando ele votou, não havia maioria formada, mas disse, olha, prevalecendo o voto do relator, devemos enviar o resultado para as Forças Armadas. Porém, vale notar que as Forças Armadas já se manifestaram, particularmente por intermédio do comandante do Exército, general Tomás Paiva, que disse concordar inteiramente com o posicionamento da Corte. Ele disse totalmente certo, não há novidade para nós, militares. Quem interpreta a Constituição, em última instância, é o STF. E isso já está consolidado como o entendimento. Não há novidade para nós, militares. Então a resposta do general Tomás Paiva já mostra que nem é necessária essa sugestão do Flávio Dino de que a decisão seja enviada quase como algo didático para as Forças Armadas. Mas por que 200 anos depois, poder moderador ainda é assunto? Isso tem muito mais a ver com a história da República do que do Império, do que do período monárquico. Porque a República no Brasil, ela é resultado de um golpe de Estado, uma quartelada no Rio de Janeiro. E alguém que nem gostava da ideia de República, achava haver incompatibilidade entre República e o caráter, o ethos nacional brasileiro, Deodoro da Fonseca, mas ele proclamou República, mesmo não sendo republicano.
muito mais como apoio ao corpo militar, uma ação corporativa. Deodoro é o primeiro presidente e renuncia. A República já começa com uma crise. Renuncia depois que todos os seus ministros renunciaram. E aí estava claro que ele renuncia para provocar a eleição, porque não queria que o vice, um republicano, também militar, também marechal, Floriano Peixoto, assumisse o poder. Foi a República das Espadas, né? E, pela nova Constituição republicana, de fato não era para Floriano assumir. Ele só assumiria como vice e convocaria a eleição. Ele assumiu como vice, em nenhum momento pousou oficialmente como presidente, mas era o presidente. Enfrentou revoltas, reprimiu revoltas, ameaçou prender os ministros do Supremo, juízes, na época não se falava ministro, essa história de ministro para o Supremo é da era getulista. Aí foi o golpe contra Deodoro. Então, num curtíssimo período, foram 2 golpes de cara. O que estabelece a República, derruba a monarquia, estabelece a República, e aquele que mantém Floriano no poder. E queriam, civis, queriam que Floriano desse um outro golpe e permanecesse mais tempo. Aí ele falou não. Ele refutou, convocou a eleição. E vem Prudente de Moraes, primeiro civil. Ora, isso já estabelece uma relação de tutela. Uma república tutelada pelos militares. Você tem outras crises em que os militares são acionados, inclusive Canudos, né? Leiam Os Sertões. Quem não leu, se tiver vontade, vai ler uma obra excepcional, genial, e que explica muito, muito, muito da história brasileira. Explica não só Canudos, de resto muito mal explicado o fenômeno Canudos em outras obras. Algumas são muito boas, mas há muitas ruins. Mas Os Sertões é obra-prima de Euclides da Cunha. Quando vem o tenentismo, que é um movimento, o nome já diz, de oficiais de baixa patente, mas não só tenentes, também capitães. E o tenentismo vai produzir outros fenômenos históricos no Brasil, inclusive o apoio de grupos militares ao Getúlio e ao golpe, mais um golpe, em 30, como o próprio movimento que desencadeia o golpe, aí diretamente militar, de 1964. E no período getulista, exatamente, tem mais um episódio da ditadura militar, do golpe de 64, no Memória, no fim de semana, hein? Mais um episódio do Milton Parron, no Memória, com o grande trabalho do Roger Palme Duarte. Mas dentro do governo Getúlio, você tem o Estado Novo em 37, já era uma ditadura, em 35 já estava claro que a repressão, a tortura, prisões arbitrárias seriam utilizadas pelo poder central. Censura. Mas em 37 há o fechamento total, inclusive fechamento físico do Congresso Nacional. Censura descarada, repressão brutal. E quem garantia Getúlio? Os militares. Mas também os militares levaram a saída de Getúlio em 45. Ele é sucedido por outro militar, Dutra. Volta eleito Getúlio. Mas em 54 é pressionado pelos militares para que renuncie. Uma pressão pela renúncia. Ele se mata. Provoca
uma mudança de 180 graus, um giro de 180 graus na posição da opinião pública, que estava irritada com Getúlio e seu governo, mas com o suicídio ela se volta contra os opositores de Getúlio, militares e civis como Carlos Lacerda. São os militares que garantem a posse de Juscelino. Marechal Lott foi quem garantiu a posse de Juscelino. São os militares que colocam condições para que Jango assuma depois da renúncia de Jânio. E são os militares que, claro, não há dúvida que houve uma participação imensa de civis, não só nacionais, mas da Embaixada dos Estados Unidos, para que eles assumissem o poder em 64 e lá ficassem 21 anos. Com grupos distintos. Uma coisa era o grupo do Castelo, outra coisa era o grupo do Geisel. Governos bem diferentes, mas era o regime militar. Então, há uma relação de tutela desde a República, desde o golpe, a quartelada que acabou com a monarquia e estabeleceu a República. A participação dos militares na política brasileira, ela é permanente e significativa, em muitos casos decisiva. É por isso que 200 anos depois de uma carta estabelecendo que o imperador tinha o poder acima dos outros, um poder de moderação, o que fazia até sentido numa monarquia, mas não numa república. E é por isso que ainda hoje o assunto é usado maliciosamente por uns e o Supremo teve de se posicionar a respeito. E parece que agora as teorias baratas a respeito do artigo 142 e a ideia de poder moderador são finalmente sepultadas, meu caro Danilo Gobato.